Eu quero convidar você que abra a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, verso 40 até o 48. Então vamos ler as duas histórias, mas vamos mencioná-las para contextualizar e tirarmos algumas lições. Então, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. A partir do versículo 40, nós vamos proceder então à leitura desse texto. Então, o tempo é para os irmãos acharem, os irmãos também que estão aí do outro lado, darem tempo de achar as suas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, verso 40 até o versículo 48, 40 ao 48. Ok? Vamos lá? Leitura da palavra do Senhor nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. E o que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seu companheiro, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Pai, muito obrigado, te louvamos, lemos a tua palavra é viva, a tua palavra é santa, a tua palavra restaura a alma, cura. Ó Deus, e nessa hora, Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através desta palavra, que o teu Espírito, que é o nosso guia, o nosso mestre, possa falar ao nosso coração, trazendo entendimento, que o teu Espírito nos dê iluminação desse texto e nos dê a capacidade de aplicar, de compartilhar, de maneira, Deus, que as pessoas que possam ouvir essa mensagem, que estão ouvindo agora, Senhor, sejam alcançadas, tocadas e abençoadas pela tua graça. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, me dá capacidade e graça de poder compartilhar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Bom, queridos, nós vamos... É um texto que talvez muitos irmãos já tenham ouvido, outras pessoas já ouviram também, mas a palavra do Senhor é importante porque ela sempre nos traz algo novo, ela sempre nos renova, Deus sempre nos traz alguma coisa contextualizada, algo que realmente pode falar ao nosso coração e nos motiva, porque a palavra do Senhor é viva. O texto começa falando acerca de uma expectativa de uma cidade, Cafarnaum, que aguardava Jesus. Poucas cidades aguardavam Jesus com alegria, embora muitos ouvissem falar de Jesus, tivessem presenciado os milagres. Em determinado lugar onde Jesus operou milagre, Jesus foi recusado. Em outros lugares, Jesus foi bem aceito. Por exemplo, Jesus já vinha acabado de sair de Gadara, onde havia libertado um homem que estava possesso durante muitos anos e que ninguém podia libertá-lo, ou via preso em correntes, ninguém podia libertá-lo desse poder maligno que o domava, que o dominava, que o tornava como se fosse um animal irracional e que vivia entre os cemitérios. E de repente Jesus tem um encontro com esse homem e Jesus o transforma, Jesus o liberta. No entanto, a cidade toda não ficou satisfeita, porque na concepção deles, o milagre que Jesus operava deu um prejuízo na economia, porque a legião que possuía aquele gadareno, aquele homem, que via escravo de Satanás, oprimido,
Jesus ordenou que aquela legião entrasse nos porcos e aqueles porcos caíram ali no desfiladeiro. Então houve uma revolta na sociedade, mostrando que aquele contexto que era mais importante não era a vida do ser humano, não era a liberdade do homem, mas a economia. E Jesus não foi praticamente aceito, apesar do milagre que ele havia feito e presenciado, porque todos conheciam a história daquele gadareno, daquele homem que vivia oprimido e que vivia em cemitério, como animal, e nem corrente podia detê-lo, segundo as Escrituras. Mesmo Jesus operando milagre e as pessoas testemunhando, eles ficaram chateados com Jesus e o expulsou Jesus daquela cidade. Então Jesus não havia sido bem recebido ali em Gadara. No entanto, em Cafarnaum as pessoas esperam Jesus de braços abertos. E na chegada de Jesus opera 2 milagres. Nós vamos nos deter ao segundo milagre, ao primeiro milagre, na verdade. Temos 2 pedidos. Na verdade, um pedido que foi explicitamente exposto e um pedido silencioso. E aí nós vamos perceber também como Jesus opera, o contraste desses 2 personagens que, de certa forma, nos traz lições. Mas nós vamos nos ater àquela mulher que estava sofrendo do fluxo de sangue. Mas é um contraste nítido, e tudo que está escrito tem um propósito, e a gente observa que quem faz esse pedido primeiro é Jairo, que tem uma filha que tinha 12 anos e que ela estava prestes a morrer. Com 12 anos de idade, aquele homem estava prestes a perder a sua filha. No entanto, ele também havia usufruído da presença dessa mulher, da sua filha, durante 12 anos. Em contrapartida, nós temos uma mulher que estava enferma durante 12 anos, impossibilitada de ter filho ou filha. 12 anos, o texto não diz se ela era casada ou se não era casada, mas fato é que essa enfermidade a privou em vários aspectos, em várias situações, tolhiu os seus sonhos, as suas expectativas. E uma outra característica é que ele era líder religioso, e essa mulher excluída da comunidade religiosa. Por quê? Porque o fluxo de sangue, ela não podia de forma alguma se relacionar, nem com seu esposo, nem tampouco com a sociedade, e muito menos com a comunidade religiosa. Então, enquanto ele era aclamado, ele era conhecido, ela era anônima. Quando ele era um líder religioso, ela era excluída, porque a sua enfermidade as pessoas a consideravam como impura. Então, na lei deles, de Levítico, muitos rabinos diziam de que quando a mulher estivesse próximo ao mês da menstruação, então o marido já havia ou deveria se afastar antes que chegasse, próximo do seu período. Já podia se afastar. Por quê? Porque ela era considerada impura, e o marido que pudesse se relacionar com ela nesse período seria amaldiçoado. A maldição caía sobre os seus filhos. Então, não era visto com bons olhos. Ela não podia se relacionar e não podia tocar em absolutamente nada, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Então era uma situação terrível que gerava uma segregação em alguns aspectos. O primeiro aspecto era a segregação conjugal. Se ela não era casada, ela não poderia se relacionar para casar. E se ela fosse casada, ela não poderia se relacionar com o marido durante 12 anos. E obviamente, numa cultura machista, nenhum marido poderia esperar tanto tempo, e eles tinham o direito de repudiá-la. Então era uma situação que afastava e a privava de alguns privilégios, e um deles é o conjugal. A segunda segregação ou separação, podemos dizer, privação que ela tinha era a social, porque ela não podia se relacionar e as pessoas não podiam tocá-la, e tudo que ela tocasse era considerado como impuro, segundo a lei dos judeus. Então ela não se relacionava socialmente e muito menos religiosamente não poderia participar. Então ela vivia excluída, ela vivia praticamente distante, enquanto Jairo era alguém notório, era alguém que se relacionava, era alguém que não era privada da vida conjugal, não era privada da vida social e muito menos da vida religiosa. Então nós observamos essas características e como Deus opera. Deus não faz distinção, Deus opera tanto no pedido de Jairo, mas também opera no pedido de alguém que é anônimo, que é desconhecido. Diferentemente
da sociedade, do sistema político que nós estamos inseridos, que escolhe classe social para abençoar, para dar privacidade, né? Para dar prioridade, na verdade, que escolhe classe para beneficiar, e outras não. Jesus não faz acepção. No entanto, embora Jairo tivesse feito o primeiro pedido, Jesus atende um pedido silencioso daquela mulher que em silêncio, talvez coberta de vergonha, ali cheia de mazelas, se aproxima de Jesus e sem nenhum medo ela o toca. Ela vai até Jesus, por quê? Porque nada poderia mais resolver seu problema. O texto diz que Jairo, ele era rico. Por ser chefe da sinagoga, tinha privilégio. Essa mulher havia perdido tudo que tinha em busca da sua cura. Observa que diante da sua crise, diante das suas adversidades, diante das suas lutas, diante das suas mazelas, ela não se acomoda. Ela é uma guerreira, batalhadora, e ela investiu tempo, investiu tudo em prol da sua saúde. Só que na medida que o tempo passava, a sua enfermidade aumentava. Na medida que o tempo ia passando, é óbvio que a situação dessa mulher tornava-se crônica, de maneira que nem os médicos mais poderiam curá-la. O Talmud dizia que haviam 11 formas, 11 maneiras de curar alguém da hemorragia. Essa mulher tentou praticamente todos 11 de uma hemorragia. No entanto, não foi possível. E o texto diz que ela perdeu todos os seus bens, ela perdeu todo o seu dinheiro em busca da solução da sua vida. Observa que essa mulher não tinha tempo de se lamentar, ela não tinha tempo de sentar em cima do seu sofrimento e ficar lamentando. Ela, ao invés disso, ela batalhou, ela buscou, ela investiu o que ela tinha, o tempo que ela tinha, porque havia uma determinação no seu coração. E a determinação era de ter cura, de ser liberto daquele mal, embora fosse uma doença crônica e não houvesse mais esperança. E aí eu chamo a atenção para os irmãos que a fé, ela se desenvolve num ambiente muitas vezes de desesperança. É no ambiente de desesperança que uma fé genuína nasce. E a fé dessa mulher nasce exatamente nesse contexto, no contexto em que não havia nenhuma esperança, no momento em total desespero, de falta de expectativa, de desesperança, essa mulher então impõe a sua fé e põe a sua fé em exercício. E ela vê a sua oportunidade. Durante 12 anos, ela possivelmente lamentou, possivelmente chorou, possivelmente viu suas expectativas se esvaindo cada vez mais, e em cada busca, em cada porta que ela batia, em busca de uma esperança, de uma resposta, tinha uma resposta negativa. A ciência não podia fazer nada, a lei não podia fazer absolutamente nada, as medicinas ali naturais não podia fazer absolutamente nada, não havia mais esperança. E cada vez mais, embora houvesse um problema físico, mas havia também uma doença espiritual, emocional, física e emocional, porque ela estava praticamente distante, separada e solitária, porque não podia se relacionar, não podia se aproximar de absolutamente nada. Com isso, seus sonhos estavam sendo enterrados, com isso, as suas expectativas, o motivo de alegria estava sendo enterrado. Durante 12 anos ela não desistiu. Tem gente que por menos desiste. É muito comum fazermos isso, diante de uma busca e sempre encontrando portas fechadas, e cada vez mais que você busca, cada vez mais que você se empenha em obter uma resposta, e ao contrário disso, você só vê porta fechada e as coisas cada vez mais tornando-se difíceis, as coisas cada vez mais se complicando, como era o caso da sua enfermidade. Por se demorar, a sua enfermidade foi se agravando porque não havia cura, e cada vez mais, 12 anos, uma doença adolescente, 12 anos privada de tudo isso, e só tendo a expectativa adiada. O provérbio vai dizer que a expectativa adiada abate o semblante, abate a alma. Quando você cria expectativa e quando você pensa que agora vai sair dessa, de repente você não sai, o seu semblante cai, a sua alma se abate, porque é bíblico isso.
A expectativa adiada abate a alma. Quantas pessoas criam expectativa e dizem, agora vai de repente mais um ano de seca, mais um ano de luta, mais um ano de deserto. E chega um momento que ela desacredita, de tanto criar expectativa e as suas expectativas serem frustradas. Mas eu quero dizer o seguinte, tem alguém que não frustra as nossas expectativas, é o nosso Deus. E de repente, no tempo certo, no momento certo, essa mulher tem um encontro com o Senhor. E independente de tudo isso, aquela mulher vai em direção a Jesus, mesmo sabendo que não podia, contra toda a regra da sociedade e contra toda a regra religiosa, da lei, de se aproximar da multidão ali, sendo considerada impura. Mas tinha uma coisa que ela queria, ela estava determinada, e a última esperança dela chamava-se Jesus. E ela vai até o Senhor, e sem dizer uma palavra, sem falar, porque ela sabia que não tinha direito de falar absolutamente nada. No anonimato, no secreto, em silêncio, ela esboça uma fé, e diz, se eu tão somente o tocar, eu serei curada. É a fé que desperta o milagre do Senhor, é a fé que atrai a atenção de Jesus. E ali Jesus diz, alguém me tocou, e a multidão oprimia Jesus. Pedro, como sempre, não guardava a língua na boca, diz, mestre, todo mundo te oprime, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor disse que me tocou. É incoerente isso, claro que te tocaram, muita gente te tocou. Jesus está dizendo, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que Jesus está dizendo é que alguém me tocou com propósito, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com expectativa, com anseio na sua alma. Diferente de muitas pessoas que apenas se reúnem porque estão acostumadas, religiosamente. Outros estavam ali porque eram curiosos. Mas aquela mulher tinha um propósito. E ela se agarra a esse propósito e ela toca em Jesus de maneira que a sua fé silenciosa, a fé daquela mulher não era uma fé marqueteira, de mídia, de propaganda, que as pessoas fazem aí para cima e para baixo, para mostrar. Jesus não precisa de uma fé marqueteira para operar milagre. No silêncio da sua alma, Jesus pode responder às suas crises, às suas ansiedades. E aquela mulher faz isso no silêncio da sua alma. Não que seja errado abrir a boca, esboçar sua fé e pedir, como Jairo fez, e Jairo também foi atendido. Mas há algumas maneiras. Você não precisa gritar para Jesus te ouvir, mas tem hora que você precisa gritar para desabafar sua alma. Não há uma regra. A única regra que Jesus exige de cada um de nós para que o milagre aconteça é que haja sinceridade, que seja uma fé genuína, que seja uma fé verdadeira, que seja uma fé que te põe em movimento. Não é aquela fé simplesmente racional, que você diz, Deus vai fazer, mas você mesmo, a tua fé não te impulsiona a correr atrás, a tua fé não te leva a fazer algo. Aquela fé, uma fé genuína, ela te impulsiona, ela leva você a ter uma dinâmica, faz você correr atrás, e aquela mulher vai atrás da sua cura. Então, queridos, aquela fé, ela nasce no meio do desespero. Quantas vezes nossa fé aumenta diante do desespero, quando todas as portas estão fechadas, quando nada diz que sim, quando todas as possibilidades diz que não, e ali você tem a oportunidade de dobrar o teu joelho, ou em silêncio, ou abrindo a sua boca de forma pública e confessando a sua fé. O importante é que Deus ouve, mas Ele ouve uma fé genuína. Ele não ouve qualquer clamor, não é qualquer toque que atrai Jesus, não é qualquer movimento. A multidão não impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é a atitude individual de cada um. A multidão estava ali, mas nem a multidão chamou a atenção de Jesus, mas uma pessoa chamou a atenção de Jesus. Observa que não era alguém que tinha status social, muito pelo contrário, era alguém que estava vivendo a sua segregação conjugal, religiosa e social, alguém que tinha perdido tudo, alguém que a sociedade já tinha marginalizado, que a lei colocava às margens. Jesus, ele não tem distinção, ele simplesmente ama, ele simplesmente ama. Ele não está preso a paradigmas, a estrutura, as regras que os homens impõem. Jesus simplesmente ama e Ele vai e faz. Isso faz toda a diferença. Aquela fé daquela mulher era uma fé resoluta, era uma fé decidida. Não importa o resultado, ainda que as pessoas venham me discriminar, ainda que as pessoas venham me julgar, eu vou e vou tocá-lo, porque eu não posso perder essa oportunidade.
Eu preciso tocar no Senhor. E se ao menos eu tocar nas orlas das suas vestes, eu posso ser curado. E aquela mulher não esperou para ver. Ela foi. Ela agiu. Aquela fé, como eu disse, que leva a uma ação. Não é aquela fé anônima, no sentido, queridos, que não esboça absolutamente nada. Aquela fé simplesmente marqueteira. Aquela fé propaganda, que as pessoas só falam, mas não vê nenhuma atitude na vida. Ela não precisou nem falar. A atitude dela evidenciou a fé que existia nela. A obra muitas vezes fala mais do que as palavras, ou na maioria das vezes fala mais do que a palavra. Não era uma fé marqueteira, mas era uma fé sincera que aquela mulher tinha. E embora ela não confessou em público, mas ela confessou em secreto. Jesus é o Deus também que se encontra com você no secreto. Não apenas no meio da multidão. Às vezes ficávamos frustrados quando alguém chamava para vir à frente e colocava como uma imposição, porque se você não vier na frente, Jesus não vai te abençoar. Não precisa isso. Basta mesmo que você não viesse à frente, mas com o coração sincero. Às vezes 10 que estavam aqui na frente, no sentado, Jesus atendia aquele que estava ali sentado que não foi à frente. Mas muitas vezes é uma fé marqueteira, porque para o pregador, se tiver uma multidão, para ele é melhor o status. Então muitos até impõem isso como uma regra: se você não vier aqui, Deus não vai te abençoar. E as pessoas que ficavam sentadas, porque talvez com vergonha, sentiam-se excluídas, como se Jesus fosse marqueteiro. Jesus é particular, ele vai no íntimo da pessoa e atende a necessidade, independente de que você professe publicamente ou não. Amém, queridos? Amém. Então, nós observamos que essa mulher tem uma experiência. E Jesus diz: alguém me tocou. E Pedro então fala: mas quem te tocou, Senhor? Parece que está de brincadeira. Uma multidão aqui está apertando todo mundo, está tocando todo mundo. O Senhor veio me dizer, queridos, no meio de tantos toques, um toque de uma fé genuína, ele proporciona a experimentar o extraordinário de Deus, o milagre do Senhor. É como você se coloca diante de Deus. Amém? Amém? E é algo tão particular entre você e Deus. E aquela mulher, sabendo que não podia esquivar de Jesus, sabendo que Jesus conhecia a sua alma, conhecia a sua dor e sabia exatamente quem havia tocado, ela então assume publicamente uma fé que começou em secreto, uma fé que levou a multidão a experimentar o milagre, mas também uma fé que foi capaz de, quando foi necessário, assumir publicamente. E ela contou tudo, inclusive a sua vergonha, que era impura e que há 12 anos gastou todos os seus bens. Irmãos, muitas vezes nós demoramos porque deixamos Jesus como o último recurso. Muitas vezes não experimentamos logo o milagre do Senhor, sofremos, porque tentamos resolver da nossa melhor forma, com os nossos recursos, confiando em pessoas, em promessas, em possibilidade da medicina, da ciência, e deixamos por último. Aí quando somos desenganados por tudo, as pessoas então vão até Jesus como se Jesus fosse a pior opção ou a última opção. E eu quero dizer que ele é a melhor opção e deveria ser a primeira opção. Amém? Amém. Porque independente disso, o médico só cura porque Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento, Deus deu inteligência ao homem. Os remédios, os medicamentos só curam porque tudo tem uma origem. Nenhum remédio foi criado do nada, mas todos os remédios foram criados a partir do que Deus já havia criado. De uma planta, de uma raiz, de alguma coisa que produz cura. Então a medicina, não existe ciência versus fé versus Deus, não existe. É só quem não conhece que todas as coisas foram criadas por Deus e que o homem não tem absolutamente nada se Deus não der conhecimento, inteligência e a capacidade. Mas ele não é a última opção. E as pessoas estão acostumadas a deixar Jesus por último. Quando não houver mais o que fazer, então nós vamos até Deus. Mas embora seja a sua última opção, Ele está ali. E é o único que pode tornar o impossível em algo possível. É aquele que pode transformar uma vida afadada à tristeza, à desesperança, à desgraça, para uma vida sem a graça de Deus, é o que significa.
Ele é o único que pode mudar a realidade de alguém, em alguém que volte a sonhar, que volte a ser integrado à sociedade, que os seus sonhos sejam restituídos e recuperar, que essa pessoa que se não era casada, poderia sonhar casar novamente, ou poderia voltar ao seu marido, ou ser aceito pelo seu marido. Jesus, ele não apenas cura as nossas urgências, as nossas demandas, mas também aquilo que está em nossa volta, o meio social em que vivemos. Ele influencia não apenas a nossa alma, não apenas o nosso físico, mas ele influencia toda a história, tudo que está agregado, entrelaçado a cada um de nós. Ele faz a obra completa, e é isso que ele faz na vida daquela mulher. Mas Jesus disse: quem me tocou? Verso 45. Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Observa que era uma doença vergonhosa, porque a excluía socialmente, religiosamente, e também era considerado como impureza. Ela era considerada como impura, mas embora ela professou a sua fé e manifestou a sua fé em silêncio, quando Jesus pediu que ela proferisse publicamente, ela teve coragem e ela não escondeu o que de fato ela tinha. O texto vai dizer exatamente que ela declarou à vista de todo o povo a causa do que lhe havia tocado. E muitas vezes nós somos levados a um estado de desesperança, de desespero, porque quando chegamos ali, quando chegamos no estado de desespero, quando chegamos no estado de luta, no estado de dificuldade, queridos, só existe um lugar para onde nós podemos correr, chama-se o Senhor Jesus, o nosso Deus. Muitas vezes as lutas, as dificuldades e as tribulações têm um propósito, e assim como Jairo encontra Jesus na dor, essa mulher encontra Jesus também na dor. Então, de tudo, a dor pode ser um instrumento que nos aproxima do Senhor. Embora seja ruim, ela pode ser transformada em uma experiência gloriosa e extraordinária com Cristo. E Deus transforma o momento de dor, o momento de angústia, o momento de tristeza, em um momento de libertação, de júbilo, de alegria, de expectativa, de sonhos. Ele remove a angústia daquela alma, ele remove a desesperança daquela alma, aquele olhar que estava umedecido das lágrimas de frustrações, de busca desesperada e não tendo resposta, e todos os seus recursos acabando. Para ela não havia mais esperança. Acabou-se as possibilidades humanas, acabou-se os recursos financeiros, mas existe um recurso que não falta, chama-se o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, o texto diz que Jesus olha para aquela mulher e quando ela tocou Jesus, ela foi imediatamente curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Salvou em dois aspectos: salvou do mal, da morte que era iminente, porque certamente aquela mulher sofria de algum tipo grave de anemia, pela perda durante 12 anos de sangue, e era iminente a sua morte. Jesus a salva da morte física, mas também parece que o texto nos traz uma realidade muito mais eterna. Salva da morte eterna. Ele não apenas nos cura das feridas físicas, mas nos cura da ferida da alma, que é o pecado, que nos torna impuros e que nos deixa distantes e separados de Deus, que nos segrega da vida religiosa, da intimidade com Deus, de um bom relacionamento com Deus, de esperança, e nos afasta. Cristo não apenas cura as dores físicas, as mazelas da alma, mas sobretudo Ele nos cura da morte eterna, do veneno do pecado, que nos mata e que nos leva para uma morte eminente.
Só Ele pode transformar essa realidade. E só Ele pode, o que o dinheiro não dá, o que a medicina não pode, até onde eles não podem, Jesus diz que pode. É onde acaba todos os recursos, é onde acaba todas as possibilidades. Nós podemos crer hoje que quando tudo vai mal, quando tudo diz que não, você pode ter ainda a esperança, porque existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Amém. Você pode crer que quando você estiver em luta, em dificuldade, em crise, você tem a convicção de que se você tocar na orla do Senhor, você pode ser curado, e Deus pode operar um milagre. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que essa ação e essa fé fez com que essa mulher fosse recompensada. Deus é o Deus que honra a fé. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenham fé, porque Deus presenteia aquele que manifesta fé. E quando a fé ela é genuína, você experimenta o milagre de Deus, a provisão de Deus, a cura de Deus e a restauração de Deus em vários sentidos. Então essa mulher vai e toca, sabendo que quando tudo perde a esperança, quando não há mais nenhuma possibilidade, Jesus está ali. Ele é o recurso que não falta nunca. Quando acabar todas as possibilidades, você pode ter certeza, lá dentro na sua casa, na sua vida, e que se você estiver vivendo algum momento assim, creia que o Senhor está disposto a agir ao seu favor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, te louvamos. Obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor que nos anima, nos fortalece, nos alimenta. Aplique essa palavra no nosso coração, gera-nos fé, ânimo, disposição e ajuda-nos a vencer as lutas das nossas vidas. Obrigado por cada vida aqui presente, ó Deus, e que cada vida que está nos acompanhando, familiares, amigos, irmãos, que estão nos acompanhando a partir dessa live, o Senhor possa alcançá-los abundantemente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui e não deu ali o seu like, vai lá e dá o seu like e compartilha em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.